Todos aqueles que se chamam pelo seu nome na terra estão sendo guardados por um mando de invisibilidade. Aleluia! A opressão só prevaleceu até que uma mulher se levantou. O terror só dominou até que Débora se levantou. Foi alguém que se levantou como mãe. Foi o suficiente para cessar 20 anos de cativeiro ali, emocional e espiritual. Entende o poder do teu posicionamento, Deus? E há coisas que a gente vai vencer somente na oração. Tem outras que Deus vai exigir da gente uma posição. E Deus vai te dar discernimento para entender quando é a hora de agir, quando é a hora de falar, quando é a hora de orar somente. Porque às vezes a gente fica tão confusa que a gente ora quando é para agir, a gente age quando é para orar e a gente mete os pés pelas mãos e não vê nada acontecendo. Mas Deus vai nos dar esse discernimento para entender qual é o tempo certo, qual é o tempo. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todo o propósito. Conhecendo quem tem poder para resolvê-la, sabendo qual é a temperatura da presença dele, o cheiro dele, ele já está aqui no ambiente. E está só esperando a oportunidade que você der de abrir seu coração e clamar por socorro para ele transformar a história. Já pensou se essa mulher desiste? Se essa mulher para por causa do que alguém falou, achou ruim? Às vezes Deus vai fortalecer e transformar teu filho para ser a luz naquelas trevas. Então a tua oração tem que ser: Senhor, me faz entender qual é o propósito do Senhor, porque senão a gente está pedindo algo que é contrário ao que Deus planejou. E se a gente pede algo contrário ao que Deus planejou, não acontece. E aí a gente fica de birra, fica bicuda, quer entregar departamento, quer entregar responsabilidade, porque Deus não responde. Mas você já parou para perguntar se Deus não respondeu, se é porque não está ligado com o propósito dele? Às vezes a nossa vontade, o nosso desejo é um, mas o plano que Deus estabeleceu é outro. Seja feita a tua vontade na minha família, assim como é feita nos céus. Existe um poder quando a gente ora a palavra. É diferente. Ah, pastor, isso é misticismo? Não, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ela é a verdade que ilumina a nossa vida, é a lâmpada para os nossos pés. Então, quando a gente ora a palavra, existe um peso espiritual diferenciado. Quantos aqui conhecem o Salmo 91? Você lê o Salmo 91, só de ler, a atmosfera já muda, porque atrai um tipo de comando no mundo espiritual diferente. E você pode usar a palavra de Deus para orar em cima dela, a respeito do teu filho, a respeito da tua casa, que a nossa oração precisa gerar transformação. Há um tempo em que a gente brada demais, que a gente acredita que Deus é poderoso, mas a gente minimiza o poder da oração. Não, porque a oração é se Deus assim entender, quiser e permitir, sim, mas eu também conheço um Deus que mandou o profeta liberar um decreto para o rei de morte. O rei virou a cara para a parede e orou. Antes de sair do palácio, o profeta teve que voltar com um decreto diferente. Então existe poder na oração. Existe um segredo numa oração de quem decide se posicionar. E nós estamos vivendo um tempo em que tantas coisas têm se tornado urgentes para nós. Mas a gente precisa encontrar tempo para orar pelos nossos filhos e pela nossa casa. Mas Deus está preservando nos precipícios da vida. Deus já está investindo em livramentos que você nem sabe. Deus já está investindo quebra de macho que você nem imagina. Porque o filho não tem nem coragem de falar para a mãe. Eu vivi isso, tinha coisas que eu não tinha nem coragem de falar para minha mãe. De livramentos que eu estava vivendo. Não é porque os teus olhos não estão vendo, mas Deus já está livrando dos precipícios da vida. Aleluia! Eu sou resposta de oração que a minha mãe fez. Deus me fez uma mulher digna, mãe de filho, esposa de marido que me ama, que me honra, que me respeita, que me trata bem. Me fez pastora pela misericórdia de Deus de um campo do Ministério de Madureira. Assumimos lá, eu tinha 22 anos de idade. É Deus que faz essas coisas ou não é?